Fala, Vetes! Olha quem está com a gente aqui hoje, as meninas da Fórmula Animal, o nosso patrocinador do coração. Então vou apresentá-las. Estamos aqui com a Daiane, que é farmacêutica e coordenadora do atendimento geral, e também com a Lilian, que é coordenadora comercial. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Vamos tirar umas dúvidas então. Sim. Bom, primeiro que eu adoro já o slogan de vocês, né? Doses certas de amor e carinho. Eu gostaria que vocês conversassem com a gente um pouquinho sobre a história da Fórmula Animal. A Fórmula Animal é uma rede de farmácias de manipulação veterinária. Nós somos mais de 90 lojas espalhadas pelo Brasil desde 2010, então há mais de 10 anos consolidados no mercado de manipulação veterinária. E a Fórmula Animal de Curitiba já está há 7 anos e temos também a unidade de São José dos Pinhais que completou 1 ano, inclusive nesse mês de junho, né, Lilian? Isso mesmo. Muito bom. Então, estamos há todo esse tempo aí no mercado transformando o nosso amor pelos animais em doses de amor e carinho, né? Na dose certa, medicamento personalizado para o seu pet. Além disso, somos aliados dos médicos veterinários, trazendo novas soluções de tratamentos e protocolos diferenciados, né, na medicina veterinária. Então, hoje a gente vê a manipulação veterinária como algo inovador mesmo, né? Trazendo novos ativos, novas formas farmacêuticas, palatáveis, saborizadas, que vão facilitar a adesão do tratamento, melhorar a aceitação pelos animais e reduzir o estresse na hora da medicação, que é tão importante, né? Muito importante. Sim, com certeza. E de onde vêm as fontes para a manipulação veterinária de doses? Então, as doses indicadas em nossos guias são baseadas nas literaturas técnicas direcionadas mesmo aos veterinários, né? Então, os livros, os artigos científicos, nos baseamos muitos em artigos internacionais, relatos de caso e estudos fornecidos pelos fornecedores das matérias-primas também, né? E existem também vários aplicativos hoje, como o VetSmart, onde tem muita informação, né? Então, nós também estamos em busca constante de sempre estar atualizando as doses, os nossos materiais que estão disponibilizados para os veterinários, eles passam por revisões periódicas, né? Então, os guias, acho que vocês já tiveram acesso, né? Sim, muito legal. Nós temos vários guias disponíveis, como o de nutracêuticos, cardiologia, tem também o de oftalmologia, né? Então, nesses guias, eles trazem informações práticas, objetivas, de consulta rápida, que ajudam bastante os veterinários no dia a dia da prescrição veterinária, né? Legal. Então, na verdade, a Fórmula Animal ela tem um time de pessoas que avaliam essas literaturas também, né? Temos o que um tem time de dose numa Fórmula Animal, numa rede ali local, tem em todas, é a mesma? Tem todas, Sim, exatamente. Legal. Nós temos o suporte, né, da franquia, uma equipe especialista em pesquisa e desenvolvimento que faz todo esse material de suporte, né, para os médicos veterinários. Legal. Outra coisa que eu quero saber, que eu sempre pensei e agora vou perguntar, principalmente porque a gente é muito questionado pelos proprietários. A minha pergunta básica é por conta da diferença, da discrepância de preços entre as farmácias de manipulação veterinária, como também existe na farmácia humana, claro. Mas existem princípios ativos de primeira linha, segunda linha, terceira linha, como um produto qualquer? Sim, exatamente. E muito boa a sua colocação, né? Como um produto qualquer, né? Como qualquer produto, qualquer serviço, existe o de primeira, o de segunda, o de terceira linha, né? Então, isso sim justifica a discrepância de preço, mas não somente isso, né? Sim. A estrutura do laboratório, o engajamento da equipe, o treinamento da equipe, e só pelo fato da farmácia ser especializada em manipulação veterinária, já agrega valor, né? Existem licenças específicas que uma farmácia tem que se adequar, né? O treinamento, né, pelo qual eu falei, que é muito importante. A manipulação veterinária, ela é muito detalhista, né? Então, o processo ali de informação e de venda é muito trabalhoso, né? Então, precisa de toda uma estrutura e um engajamento, sim, da equipe. Então, isso gera custos mais altos, né? Então, uma farmácia especializada em manipulação veterinária pode, sim, ter, né, valores mais agregados, né? Entendi, nossa, bem esclarecedor mesmo. E outra coisa que a gente ouve muito, né? Eu, pelo menos, também sempre tive muito receio em manipular antibiótico, hormônio, porque eu sempre ouvi isso. Olha, não manipula antibiótico que não funciona. É verdade isso? Não é verdade. Não é verdade, e eu vou te explicar, né, o porquê que isso não é verdade. Então, assim, concluindo até, trazendo um pouco da pergunta anterior, né, nós da Fórmula Animal, nós trabalhamos com fornecedores qualificados pela franquia, que nos garantem
qualidade e suporte, né? Então, a gente não tem, assim, um leque gigante de fornecedores, né? Nós trabalhamos com fornecedores específicos e qualificados, então isso traz qualidade para os nossos processos, né? Então, a eficácia do medicamento, independente da classe terapêutica, está diretamente relacionada com a qualidade, com o controle de qualidade de cada farmácia de manipulação. Né? Então, qualidade nos processos, qualidade de matéria-prima, né? Utilizando um produto de primeira linha. Além disso, o desenvolvimento, né, de pesquisas constantes. Então, a gente está sempre consultando literaturas específicas que vão nos trazer informações sobre farmacocinética dos ativos, absorção, biodisponibilidade, nas diferentes formas farmacêuticas que a gente trabalha, né? Quando aquele ativo é disponível naquela forma farmacêutica, então a gente tem esse respaldo, esse trabalho, e tudo isso vai garantir a eficácia do medicamento, né, no produto final. Então, um exemplo, né, importante, que talvez eu possa colocar aqui, é um ativo que se usa muito hoje em dia na manipulação, que é o itraconazol, né, muito utilizado atualmente pelos gatos, né, com surtos de esporotricose. Então, o itraconazol, ele é um princípio ativo que ele precisa ter um adjuvante específico na manipulação, um estabilizante específico, para que ele traga realmente um resultado eficiente no tratamento, né? E as farmácias que não têm especialização na área veterinária e não têm o costume de manipular um itraconazol na forma líquida, por exemplo, pode não ter esse conhecimento. Né? E o produto não vai funcionar. E o produto não vai funcionar. Até tem o itraconazol, mas não vai funcionar. Exatamente. Então, é aquela questão. Essa polêmica de alguns produtos manipulados não funcionam, não é verdade. Porque as farmácias de boa qualidade acabam pagando pelas de baixa qualidade. E isso Sim. é em qualquer serviço. Sim. Qualquer. Eu pensando aqui, que eu indico muito uma medicação que teve um estudo antigo dizendo que essa medicação, se ela fosse manipulada, 10% dos pacientes não iriam ter o resultado. Só que agora eu fiquei pensando, lá no artigo está escrito qual é o fornecedor, porque deveria estar, né? Qual foi o princípio ativo testado e se é de primeira, segunda ou terceira linha. Porque Sim. não pode generalizar. Não então eu vou pode. pegar o produto de uma farmácia, da outra, de um fornecedor, do outro, e vou colocar tudo no mesmo bolo e vou dizer que 10% não funciona. Então não tem... A gente tem que se ater a isso. É isso que eu sempre fiquei pensando, se existia mesmo isso ou não. Então, agora a gente já sabe que tem. Existe. O que você tem que ter segurança e tem que ter o conhecimento dos processos de qualidade da farmácia que você Isso. está indicando, Exatamente, sabe? é muito importante. E é muito importante o veterinário passar essa informação para o tutor para que ele manipule em farmácias exclusivamente veterinárias. Isso. E outra questão, então, já falando da farmácia de manipulação veterinária, é sobre as formas. Primeiro, eu quero, claro, que você explique para a gente quais são as formas farmacêuticas que vocês têm disponíveis e também comentar se tem algum princípio ativo que não pode ser manipulado nessa forma. Dá um exemplo, por exemplo. Certo, sim. Existe isso sim. Tem alguns ativos que têm as suas especificações, né? Mas, né, falando um pouquinho das formas farmacêuticas que a gente tem, as formas de via oral, né, que são as mais utilizadas e que trazem essa facilidade, né, no dia a dia da medicação, são as cápsulas. A gente tem a cápsula Baby, que é um diferencial da fórmula animal, é uma cápsula bem pequenininha, minúscula, mas a gente só consegue usar ela quando as doses são baixas, né? Doses altas já não é possível. Mas para um gatinho Para ia um dar certo. gatinho é ótimo. Então, a gente legal. tem todo esse cuidado, né, no nosso atendimento em orientar o tutor, né, que vai dar na cápsula tamanho 5, que é a Baby, para ele identificar e saber se ele vai conseguir administrar ou não, né? Então, temos além das cápsulas, biscoitos, pastas orais, líquidos, o gel transdérmico, que a doutora citou, tem as caldas também, caldas doces, salgadas, sachês, né, na forma de pó. E tem também as formas tópicas, né? Os shampoos, que podem ser as tópicas, tanto produtos para higiene quanto terapêuticos, né? Então, tem os shampoos, os mousses, os sprays para tratamentos dermatológicos, as soluções otológicas. Tem aumentado muito a indicação de solução otológica pelos veterinários, né? Por conta das resistências, né? Então, na manipulação, você consegue formular algo bem específico para aquela otite. Então, fazendo ali um antibiograma, por exemplo, você tem acesso aos antibióticos que são sensíveis, você consegue direcionar bem o tratamento. É bem legal o tratamento de otites. E me conte outra coisa, que eu fiquei curiosa agora de saber. Vamos pensar nas cápsulas não, vamos pensar no biscoito. Sim. Me equivoquei aqui. O biscoito, ele tem muito carboidrato?
O biscoito, a gente utiliza, né, para fazer o biscoito, uma ração premium, né? Ele é a base de ração mesmo. Ah, tá. É a base de ração e amido de milho. Então, ele vai conter naquele... Né, Mas não é só a farinha. Não é só farinha. Ah, o tequila toma o biscoito da Mas forma eu quero mais saber- tempo, eu ela é pergunto- diabética, tá mas eu perfeita. pergunto isso, eu aproveitava a perguntar, né? Sim, Por causa dos com meus certeza. pacientes. Então, Ele é ração e amido de milho. uma ração Não, normal. E é não muito iria, palatável. digamos, nos meus pacientes que usam muita dieta, regime, não iria interferir numa dieta usar dois biscoitos por dia. Não, doutora, não iria interferir, mas a gente tem a opção também do biscoito hipoalergênico, que ele é a base de farinha de arroz. Ah, Então, olha que se legal. você quer que tenha um baixo teor calórico, você pode optar por esse. E tem uma outra alternativa que você pode personalizar ainda mais o medicamento. Você pode levar até a farmácia a ração que o animal consome. E a gente faz o biscoito com a ração dele. Você sabia disso? Eu não. Não sabia, né? Maravilhoso, agora eu vou começar a levar, então. Mas com certeza, eu também não Sim. sabia. Muito E mais bom. uma ainda pra terminar com as formas farmacêuticas. A calda tem muita gordura? Ela Falar só isso tem o também. flavorizante, né? É. No caso, pode fazer ela doce, né? Ou salgada. E daí é só o flavorizante, não Uhum, utiliza açúcar. uhum. E também não é gordura. Não tem Não. gordura. Não tem gordura. O molho, ele tem sódio, né? O molho, na verdade, ele tem sódio e é contraindicado para pacientes... Sim, eu não uso Tudo. daí. Para pacientes renal, né? cardiopata e tal. Sim. Ele é contraindicado. Então, realmente não dá. Mas uma coisa que você não falou Mas a do calda lencinho umedecido, que é bem legal. O lencinho umedecido é uma novidade da fórmula animal. Antes a gente tinha um lencinho que era só para fazer a higienização, por exemplo, das patinhas após o passeio, né? Agora a gente consegue manipular um ativo no lencinho, nessa forma farmacêutica. Por exemplo, nanomelaleuca, clorexidine. Clorexidine, a minha Então- cachorra usa e assim, muito bom. O cheirinho, a textura, Sim, e ela adora. Assim, parece que ela exatamente. espera aquele momento da limpeza do rostinho. Aham, exatamente. Aham. Facilita muito, né, a aplicação em regiões, por exemplo, cachorrinhos que tem, né, Dobrinha, né? as Aqui, dobrinhas, no meio das patinhas também, então veio realmente Muito para legal. agregar. Isso é incrível. E, gente, um diferencial da Fórmula Animal é promover a experiência acolhedora e dedicada no atendimento de cada cliente. Como que vocês atingem esse objetivo? Muito bacana essa colocação de vocês, até porque a gente busca, né, isso, um dos nossos principais objetivos é ter um atendimento de excelência, né, visto que a manipulação veterinária, ela gera muitas dúvidas, né, não só pelo veterinário, mas muito mais pelo tutor. Para ele é um universo muito novo, muito diferente, que ele às vezes não consegue enxergar todas as opções de tratamento, de formas farmacêuticas, de sabores. Então, nós do atendimento temos essa missão, né, de passar as possibilidades que ele tem de fazer aquele medicamento, que muitas vezes o veterinário deixa a critério do tutor mesmo, né? Chega muitas receitinhas para nós, a critério, forma farmacêutica a critério do tutor. Então, a gente tem aquela conversa mesmo de entender a necessidade daquele animal e indicar o que vai atender a necessidade do tutor e daquele animalzinho, né? Tudo para facilitar, melhorar a adesão, né, do tratamento, diminuir o estresse, tanto do animal quanto do tutor. Isso é muito importante, porque eu já vi também o cliente ter um gatinho e receber uma cápsula do tamanho de um cachorro para Sim. 40 quilos, Tem não que tem ter nem condições. Então tem que ter esse feeling, né? Isso. Essa coisa Isso que é você um tá- diferencial das outras farmácias, porque acontece com frequência. A gente pode achar que não, mas é difícil. Eu já tenho de mim mesmo falar para o meu cliente as formas que existem, dizer quais eu acho que não poderia usar, mas sempre pergunto. Como que é para dar o medicamento? Porque você ter uma luta todo dia com o cachorro para poder medicá-lo, também o estresse vai piorar a situação, né? E também comento, que a gente não falou aqui, que a gente pode juntar os princípios ativos também numa mesma fórmula, uma mesma forma, na verdade, né? Então, pacientes cardíacos, né, que usam inúmeros medicamentos no mesmo dia, vários deles dá para você juntar, em vez da pessoa dar 5 ml ou 5 cápsulas, ela vai poder fazer isso com 1 ml. Né? Então isso eu também acho muito legal. E também gosto porque a gente recebe às vezes ligações, né? Olha, isso não dá para ser manipulado com aquilo, porque querendo ou não tem coisas que realmente a gente não sabe. Eu costumo falar para o cliente, olha, esse é um princípio ativo que eu não trabalho tanto, eu não sei se pode ser misturado com os outros, mas
lá na farmácia eles já vão te dizer, porque senão vai bloquear a minha receita lá, né? Sim. Mas isso é uma das coisas que ajuda muito o tutor a fazer o tratamento e a nós, né? A sabermos que ele está fazendo o tratamento correto também. Tem um outro fator muito interessante também da fórmula animal, quando não é possível colocar a medicação em uma só forma farmacêutica, a gente distribui essas formas, né, essas medicações em frascos com tampinhas de cores diferentes. Eu vi isso aí. Por exemplo, se é um animal que faz o uso de muitas medicações, a gente tem esse cuidado de fazer cápsulas, por exemplo, de cores diferentes, tampinhas dos frascos com cores diferentes, para que diminua a chance de erro, exatamente. E eu, como cliente, digo, né, acho que um diferencial também é a apresentação que chega para nós, o produto, assim, é tudo a Luísa muito... falou essa semana. Eu falei, vou ter que mandar... devia ter feito um vídeo pra mostrar, e acabei esquecendo. Mas a gente vai fazer. Mas realmente dá pra ver que é tudo feito com muito cuidado, muito carinho. Parabéns. Com certeza. Muito obrigada. Nós que ficamos bem contentes por vocês estarem aqui. Vocês sabem o quanto a gente curte a farmácia, como a Luísa falou, a gente também é cliente, né? E sabe da excelência que vocês proporcionam para nós, veterinários, e para os clientes. Bom, então eu gostaria de falar com a Lilian agora, para que ela conseguisse explicar para a gente um pouquinho sobre os canais de comunicação e de informação que a Fórmula Animal tem para com os médicos veterinários. Sim. Bom, como vocês comentaram, né? Eu coordeno uma equipe de visitadoras, né? Então, o nosso primeiro contato com os veterinários fazendo as visitas nos consultórios, levando informação técnica, né? Assim como a Dai comentou, a gente tem os guias, né? Específicos para cada especialidade, né? Tem o guia geral, tem o guia de dermato, tem o guia de oftalmo. Então, a gente tem esse material físico que a gente leva nas nossas visitas. Além desse material físico, nós temos também um espaço do veterinário que fica dentro do site da Fórmula Animal. Então, lá, o veterinário ele consegue fazer um cadastro. Através desse cadastro, ele tem acesso a esses guias e a esses materiais técnicos de forma virtual, né? Então, ali você encontra mais de 180 materiais técnicos falando a respeito de todos os ativos. Ali você tem os protocolos de sugestão, né, para as manipulações. Ali a gente especifica a dose exata, a forma farmacêutica exata e mais adequada para o tratamento, né? Então, ali tem todas essas informações. É um canal muito legal. Além de você acessar dentro do site, você também pode criar um atalho no seu celular, né, do seu dispositivo. E ele vira como se fosse um aplicativo. Eu vi que tem os guias, né? Os guias, esses guias nutracêuticos, esses guias aí do magistral também tem lá, né? Todos eles estão disponíveis lá nessa plataforma. E também tem o Elefonte. Conta um pouco pra gente. Sim, temos também o Elefonte, que é um portal que foi criado recentemente pela Fórmula Animal. Então, dentro desse portal, existem 3 divisões, que você encontra conteúdos para estudantes, recém-formados e veterinários. Dentro desse portal, você vai encontrar dicas de gestão, por exemplo, para o médico veterinário que tem o teu consultório, que tem um pet. Dicas de finanças, dicas de marketing. Tem muita coisa legal. De desenvolvimento pessoal também, né? Sim, exatamente. Muito legal. Exatamente. Como o próprio nome já diz, né? Elefonte. Então, é uma fonte de aprendizado mesmo e de evolução para que o estudante, ou até mesmo o médico veterinário formado, ele possa evoluir profissionalmente. Sim. Gente, eu acho que esse é o maior diferencial também de vocês. Vocês se preocupam não só com a venda de produtos, mas conosco, né? Nós, médicos veterinários, que estamos ali prescrevendo e indicando. E é muito gostoso ter esse feedback de vocês. E eu acho que não tem como dar errado, né? Muito obrigada pela parceria de vocês. A gente é muito grata desde o primeiro episódio. Com toda a questão de brindes e apoio emocional também. Vocês são incríveis. Sim, eu também gostaria de agradecer, claro, a vocês. Eu tenho mais contato com a Lilian, até por conta agora do podcast, mas também eu já fui fazer congresso pela Fórmula Animal, né? A gente já se conhece de um tempo mais
lá para trás. Mas eu quero agradecer muito, porque vocês sempre acreditaram mesmo no nosso projeto. Obrigada, Dai. Obrigada, Lilian. Obrigada, meninas. Obrigada a Obrigada vocês a pelo vocês. convite. Obrigada Imagina. pelo espaço, né, por trazer esses questionamentos importantes também, né, para a área veterinária. Sim, e se vocês tiverem dúvidas ou tiverem qualquer outro questionamento para elas, é só escrever aqui nos comentários que a gente tira na próxima. Sim. Verdade. E a gente vai disponibilizar também os links para acessar o espaço veterinário e também o Elefonte. E o que eu acho legal que a gente não falou também é que muitas pessoas, quando eu vou indicar onde a farmácia, perguntam onde é que é. Hoje em dia não precisa, na verdade, é claro, eu vou querer que vocês falem o endereço de onde vocês estão, né? A loja física, mas hoje é tudo mais facilitado pelo WhatsApp, né? Tanto que a pessoa pode encaminhar a receita pelo WhatsApp, vocês levam o produto até em casa, né? Isso também é uma comodidade e é um diferencial também de vocês, Sim, né? sim. Então fala aí, Lilian, para nós o endereço. Hoje nós estamos numa sede nova, né? Faz um ano que nós estamos ali no Bigorrilho, Alameda Princesa Isabel, 835. E a unidade de São José fica na Marcelino Nogueira, número 18. Para quem precisar ir, tem estacionamento, é bem facilitado. E o estacionamento Exatamente. é amplo. Tem, sim. É. Isso é muito importante. Isso é importante também. Então, beleza. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, Obrigada até a a vocês. próxima. Até.